Deus é bom o tempo todo. Com certeza, a bondade do Senhor está sobre este lugar nessa noite. Deus tem algo poderoso, algo precioso para a sua vida. Que o Senhor possa falar com você e visitar a sua vida poderosamente. Amém? Quem estava com expectativa no Neymar, frustrou-se, né? Então coloque sempre a sua expectativa no Senhor em tudo, e você não vai se frustrar. Irmãos, nos bastidores tem coisas mais importantes acontecendo. Não que a Copa do Mundo não seja algo que vai divertir, trazer alguma alegria para as pessoas, mas tem coisas mais sérias acontecendo à nossa volta. Eu estava pensando, quando eu pensei em trazer uma palavra para a igreja, Deus começou a ministrar no meu coração um discernimento, que às vezes a gente como igreja está muito acomodado, está alienado, está desatento a algumas coisas. Eu fiquei pensando de algo que o inimigo é sutil e tem feito no meio da sociedade, no meio do mundo de uma maneira geral. O diabo tem se escondido. Por mais que você veja violência, que você veja tanta coisa cruel acontecendo à sua volta, como a gente se deparou com a notícia daquela própria menina que chocou mais uma vez a sociedade essa semana, tantas coisas acontecendo. Eu fiquei pensando, quando Lúcifer foi banido, ele foi com 1/3 dos anjos. Para a gente fazer uma conta assim, é 1/3 das estrelas. Quantas estrelas existem? As que puderem contar, passam de trilhões, não dá para mensurar. Cada dia se descobre uma nova estrela. Então 1/3 das estrelas, 1/3 de demônios. Onde estão esses demônios? Por onde eles andam? O que eles estão fazendo? Eles estão acomodados? Está tudo tranquilo? E eu gosto muito que Deus confirme aquilo que Ele quer falar no meu coração. E quando eu olhei a capa da revista Veja, até quando eu mandei o Lucas Rosa, perguntou, pastor, o que você vai falar hoje? Eu mandei para ele a capa, né, da revista Veja. Põe para a gente o slide. Deus confirmou de algo que eu quero falar com os irmãos. Dá para colocar? Quando eu vi sobre, quem leu a revista Veja ali, sobre o triunfo do maluco, eu não vou dizer se eu concordo ou não. Na realidade eu não concordo muito com a reportagem em si da revista Veja, mas essa notícia, em meio à Copa, em meio aos jogos, é uma notícia que está na revista Veja. A capa da revista traz isso aí, o triunfo do maluco, e a palavra redenção aparece lá na reportagem sobre isso. Kim Jong-un, chamado de lunático, chamado de louco, chamado de endemoniado, vários títulos são dados para ele. No discurso que inaugurou uma briga, vamos dizer assim, uma batalha entre ele e o Trump, começou no início do ano. O ditador da Coreia do Norte disse assim: não é uma simples ameaça, eu realmente tenho um botão nuclear na minha mesa. Todo o território dos Estados Unidos está no alcance de um ataque nuclear. E o encontro histórico entre esses inimigos, que se insultavam publicamente, aconteceu agora nessa semana. E a palavra redenção foi porque a omissão sobre os direitos humanos, ele ficou livre disso, ele não vai ser punido sobre isso. E a redenção também, que é um fim do isolamento que ele tinha, agora ele tem uma liberdade comercial novamente. Mas ele figurou no meio das pessoas, as pessoas tirando selfie com ele, fazendo foto, chamando ele até de Mr. King. Mr. King. E foi dito que foi um triunfo para ele, que o louco, o lunático, agora ele triunfou. Eu não concordo. Nunca que um louco, um lunático vai triunfar. E serve de alerta para a gente orar pelas nações, orar por o que acontece à nossa volta. É muito importante nós fazermos as coisas que nos agradam, que nos divertem. Mas é mais importante, é mais urgente nós abrirmos os olhos para o que está acontecendo à nossa volta.
O demônio não está brincando. Satanás não está brincando. Os seus demônios estão em batalha, em guerra. E nós, o que estamos fazendo? E esse evento me levou a pensar: o que aconteceria se um ditador como ele se convertesse? O que aconteceria se nós orássemos por esse ditador, essa autoridade desse país, e de repente ele viesse a se entregar a Cristo e reconhecer que não existe mais um ditador, existe alguém que é submisso a Jesus Cristo, e ele decidisse transformar o seu país e ser uma bênção para as nações? Isso é possível? É possível. E esse mesmo título que Kim recebeu de lunático, maluco, possesso, uma personagem da Bíblia ficou conhecido como um endemoniado de Gadara, ou gadareno. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, mas antes eu quero mudar o título da minha mensagem, porque a minha mensagem não é sobre esse homem. O título da minha mensagem é Redenção, o triunfo de Jesus Cristo. Amém? Redenção não é o triunfo de um lunático, é o triunfo de Jesus Cristo em qualquer situação. Marcos 5, mesmo assentado, do versículo 1 ao 20. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, Jesus: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião agora assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. E os que haviam visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram, e todos se maravilharam. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui está a tua palavra que é viva, que é eficaz, palavra que é poderosa. Aqui estamos, Senhor, na dependência do teu Espírito Santo, sabendo que o Senhor está no meio de nós, sabendo que os teus anjos cercam este lugar, sabendo, Senhor, que aqui é lugar de autoridade, que a autoridade está sobre cada crente, cada servo do Senhor.
E eu te peço, ó Pai, nesta noite, que seja uma noite de vitória para aqueles que estão condenados ao inferno. Seja uma noite de vitória para aqueles que estão aprisionados a algum tipo, Senhor, de demônios. Que seja uma noite de vitória para aqueles que precisam de libertação em alguma área da sua vida. Que seja uma noite de vitória, de triunfo do nosso Senhor Jesus Cristo sobre este lugar. Pedimos que o Teu Espírito Santo agora nos revista, Senhor, de toda a armadura de Deus. Pedimos que o Senhor nos fortaleça na força do Senhor, que haja um entendimento, um discernimento. Abre os olhos da Tua igreja, abre os ouvidos da Tua igreja, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra potestades, principados, dominadores do mal, e que estão, Senhor, dia e noite, lutando contra a igreja de Jesus. Mas nós louvamos, porque as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja, porque sobre esta igreja está a autoridade do nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus, Rei dos reis, Senhores dos senhores, e tomamos posse, Senhor, de Jesus sobre a nossa vida, onde queremos ver, na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, na vida dos nossos vizinhos, na vida, Senhor, do nosso bairro, da nossa cidade, sinais, maravilhas acontecendo, porque as famílias estão sendo transformadas, estão triunfando em Cristo Jesus. É isso que pedimos no Teu nome, amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, o caso do homem aqui mencionado, eu não sei se você sabe, mas historicamente ele ocupa um dos momentos mais importantes na história missionária, na história do crescimento da palavra de Deus. Este pobre e miserável homem que estava possesso, ele não estava tomado de um demônio, de uma legião de demônios. Eu não sei se você já confrontou, se defrontou, já esteve diante de uma pessoa possessa, se você já teve que orar para libertar alguém. Não sei se você já fugiu de uma situação, não sei se você já correu de um endemoniado, mas essa situação aqui ela era muito grave. Este homem, as cadeias não conseguiam prendê-las, a força que este homem tinha era descomunal. Eu sei muito bem o que é isso, porque além da gente já ter passado por situações de libertação, eu convivi com isso dentro da minha casa, onde alguns homens tentavam amarrar meu pai quando ele ficava possesso e demoniado e não conseguiam. As cadeias eram quebradas, a força era descomunal. Há situações em que a pessoa não tem apenas um demônio, há situações que a pessoa não tem apenas 7 demônios, há uma situação que há uma legião de demônios sobre aquela pessoa, e isso traz sobre aquela vida daquela pessoa uma prisão, porque aquela pessoa não tem mais o controle físico. A possessão é porque aquela pessoa não coordena mais o seu corpo. O corpo dela, a força que vem, o corpo dela pode muitas vezes até ser mudado, as pernas virarem para trás, os braços incharem, crescerem, as unhas crescerem, depende do tipo de demônio que está ali. O seu corpo, ele já não é mais dono dele. Mas não é só isso, não é só o corpo. Essa pessoa que está possessa, ela tem também as suas emoções. Ela não controla mais suas emoções. Muitas vezes, já nos deparamos em situação que pessoas que estão presas nas garras de Satanás, ela consegue até ouvir a voz de alguém que está pedindo a libertação dela, mas ela não tem o controle das emoções. A sua alma, as suas emoções estão aprisionadas. E o seu espírito está cativo, porque ele tem uma possessão ali. Não é uma opressão. A possessão quer dizer que algo tomou posse daquela terra, tomou posse daquele lugar. E tomar posse, eu gosto muito de conversando com o Emir, tomar posse é sinal que não era para estar ali. Que os posseiros, pessoas que tomam posse de algo que não é seu. A gente até usa esse termo errado, eu vou tomar posse, do que é meu. Se você precisa tomar posse é porque ainda não é teu. Aquilo que é teu, o Senhor te dá, e é para você ocupar o seu. Mas o diabo, o demônio, ele quer realmente aprisionar. E esse homem, quando ele vem ao encontro de Jesus, ele era um homem que quando as pessoas viam, corriam dele. Eu imagino que era apavorante. Eu tenho naquela minha Bíblia, se você tem aquela Bíblia Illumina, eles tentaram retratar
esse homem e os demônios que estavam nele. É igual esse filme de terror, é assustador, e é desse jeito para pior mesmo. Porque eu creio eu até não recomendo e não gosto que crente, pessoas de Deus assistam filmes de terror, porque eu acho que ali realmente eles fazem até um pacto para poder trazer aquilo que é a realidade. Não recomendo para você, você pode abrir até portas para estar adorando entidades, demônios, sem saber. Mas Jesus não tem conversa, e aquele homem nu, macabro, violento, perigoso, ele vem em direção a Jesus. E a palavra de ordem de Jesus é: sai deste homem. Não é o lugar para você estar, demônio. Não é o lugar para você estar ali. E sabemos da história que o homem foi liberto e tomado de, tem toda essa história que nós acabamos de ler, mas tomado de tamanha gratidão, de tamanha alegria, de tamanha satisfação, de saber que agora a vida dele está sendo transformada, que agora de verdade ele vai viver, porque ele era excluído da sociedade, ele estava longe da sua família. É muito parecido até nas dimensões, nas proporções, com pessoas que são aprisionadas às vezes pelas drogas, que acabam indo para aqueles lugares distantes das suas famílias, que a família até quer receber, mas não consegue. Já foram tantas vezes que ele recebe o filho em casa, que ele vem, ele comete furtos, ele comete violência, ele ataca os pais, ele rouba a casa, e o pai já não recebe. Nesse caso do gadareno, era muito pior. Era muito pior. Então, quando ele tem essa libertação, essa transformação, ele vai entender verdadeiramente o que é ter uma casa, ter uma família. E é muito importante nós entendermos que quando este homem, ele entende que Jesus o libertou, ele fala: Jesus, é como o salmista, né, diz assim: o que eu vou dar para o Senhor por tão grande benefício? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu não era nada, eu não era ninguém, eu era um escravo, eu tinha a possessão desses demônios, agora eu sou livre. Eu era escravo, eu quero agora ser teu servo, eu quero te seguir, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero viver para o Senhor, porque agora a minha vida tem sentido. Sabe por quê, irmãos? Porque a razão do nosso viver, a razão da nossa existência é Jesus. Tinha uma canção antiga que eu gostava muito: Jesus, a razão do meu viver. Ele é a razão do meu viver. Isso nos ensina um fato importante, que a verdadeira religião não é igreja, parede. A verdadeira religião é ser livre por Jesus Cristo, é ter uma vida nova com Ele, porque a verdadeira religião não pode ser algo que nos afasta, mas algo que nos aproxima dos nossos familiares, dos nossos amigos. Jesus, Ele não quer, e eu já me deparei com situações na igreja, onde algumas pessoas entregam a vida para Jesus, a alegria é tamanha, que é assim: pastor, meu marido não quer que eu batize, meu marido ele não é crente, ele não é da igreja, ele falou que ele não aceita eu me batizar. Sabe o que eu vou fazer, pastor? Eu vou me separar, porque eu quero servir a Jesus, porque para mim Jesus é tudo, e se ele não quer, eu vou deixá-lo. E a gente tem que trazer o ensino. A igreja, Jesus não veio para separar você de ninguém, Jesus veio para aproximar, Jesus veio para transformar, Jesus veio para mostrar que você pode ser diferente, que Jesus quer fazer uma diferença grande na sua vida. Há uma ordem. Aquele homem fala assim: Jesus, eu quero ficar com o Senhor agora, não tem sentido mais eu ficar aqui no sepulcro, no meio desses lugares, não tem sentido mais eu ficar me escondendo nas montanhas, lá na minha casa eu acho que não me aceitam mais, eu quero te servir, eu quero te acompanhar. Jesus dá uma ordem para ele, fala assim: vá para a sua casa, conte aos seus amigos o que o Senhor tem feito por sua alma e como eu tive compaixão da tua alma. Quando você voltar para casa, levando Jesus com você, você não tem que voltar do mesmo jeito que quando você chegou sem ter Ele. Quando você voltar para sua casa, você tem que ser diferente, porque algo diferente aconteceu na sua vida. E há 3 coisas de imensurável importância que nessa noite eu quero falar com você. A primeira coisa é quando você tem essa experiência que esse homem que foi liberto teve,
porque cada um de nós tem o nosso tipo de experiência com Jesus. A primeira coisa que eu devo entender é o que eu devo dizer quando eu voltar para casa. Quando você voltar para a casa do seu pai, quando você voltar para a casa da sua mãe, quando você voltar para a sua casa e saber que agora você é diferente, o que eu devo dizer? Porque, irmãos, aquele homem, provavelmente a família já tinha um pensamento sobre ele. Eu me lembro até de um homem que nós acompanhamos aqui na igreja, que ele estava muitos anos já como mendigo na rua. Eugênio, se não me engano o nome dele. O Eugênio, ele já tinha cometido vários crimes. E numa noite, nosso culto não era na terça, era na quarta-feira, a Edilene atendeu. O Eugênio, ele foi atendido e nós oramos por ele. Ele entregou a vida para Jesus, ele falou assim: eu quero uma vida diferente. E eu quero fazer algo diferente da minha vida. Não foi fácil, foi um processo. Aquele homem já estava, a família já não aceitava ele mais. Nós conseguimos o telefone da família e descobrimos a família: não mande ele para cá, por favor, não mande ele para cá. Nós já estamos separados há mais de 10 anos, a esposa disse. Não mande para cá que nem meus filhos querem. Nós levamos no centro de recuperação. O pastor do centro de recuperação, eu já conheço ele, já passou por aqui várias vezes, já tentou me matar. E eu falei: mas pastor, dessa vez é diferente. Ele falou: então se é diferente, vamos fazer um teste com ele. Ele fica com vocês lá uns 30 dias, 15 dias, se não me engano. Eu falei: mas onde que eu vou pôr esse homem? Aí tentamos uma pousada, tentamos hotel, tentamos lugar, ninguém aceitava. E um homem que já tinha falado que tinha cometido crimes: não vou pôr na casa de um irmão, pôr na nossa casa, com meninas em casa, com crianças, não pode ser ingênuo. Eu falei: Eugênio, onde você dorme? E ele falou onde ele dormia. Ele falou: vamos tentar melhorar onde você dorme. E toda manhã você vem aqui tomar o café, vamos deixar você tomar o banho, você vem almoçar. Vocês não têm ideia, porque ele cheirava tão forte, o quanto, porque a igreja não está preparada para receber. O quanto de crítica, o quanto de coisa nós recebemos, porque aquele homem cheirava mal e deixou o banheiro fedido. Mas, resumindo, o Eugênio ficou a gente dando comida, cuidando dele, ele foi para o centro de recuperação. Agora faz muito tempo que eu não vejo, mas cada 1 ano, 2 anos, a gente encontrava ele. Ele vinha muitas vezes para falar comigo. Aquele homem voltou para casa e ele contou o que Jesus tinha feito na vida dele. Demorou um pouco, mas a família viu a mudança nele. Ele era um homem transformado. E o Eugênio pôde recuperar o seu casamento, recuperar os seus filhos, restaurar a sua vida. Eu falo, irmãos, de cada 1000 casos que a gente pega de dependência química, é um. É triste. Mas a gente precisa fazer mais. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. O que eu estou querendo dizer para você é que você precisa começar a contar o que Jesus fez na sua vida. O pastor está me chamando de endemoniado? Não. Mas que você ia para o inferno, você ia. Sem Jesus. Sem Jesus a gente vai para o inferno. Mas quando Jesus entra na nossa vida, a gente vai para o céu. Então a primeira coisa que eu preciso chegar e contar para minha família: eu vou para o céu. Mas eu não quero ir sozinho. Eu quero que você vá também. Eu estava condenado. Agora eu sou herdeiro. Agora eu sou filho. Agora eu sou salvo. Agora eu sou diferente. Jesus mudou minha vida. Jesus me transformou. Há um grande poeta chamado Virgílio. Tem uma poesia, um dos poemas dele mais famoso, o maior poema considerado da humanidade, é quando ele conta a história de Enéas. E esse poema, ele fala que Enéas, ele vai dizer assim: no qual eu mesmo também tive grande parte. O poema só ficou famoso porque ele estava dizendo assim: eu estou falando de mim mesmo. Eu não estou falando dos outros. Eu estou falando daquilo que aconteceu na minha vida. Eu quero dizer para você que você precisa voltar para sua casa e contar para os seus amigos, para a sua família, a experiência do que aconteceu na sua vida. Você já contou o seu testemunho para alguém? Você já contou quem você era? Quem você é hoje? Você já conversou sobre isso com a sua própria mãe, com o seu pai, com seus irmãos, com seus amigos? Você já chegou para um colega seu de trabalho e falou assim: olha, eu quero contar para você o que Jesus fez na minha vida. Eu quero contar para você quem eu era. Eu quero contar para você como eu era.
Não confunda você chegar lá e querer contar as coisas da igreja. Não confunda e querer contar tudo o que acontece aqui. Não que essas coisas não sejam importantes, mas conte o que está acontecendo aqui na sua vida. Fale de como você se sente na hora que você está adorando. Fale de como você se sente na hora que você está buscando a Deus. Volte para casa e conte. Volte para casa dos seus filhos, dos seus irmãos, e conte o que o Senhor está fazendo. É por isso que quando você abre os apóstolos falando para a gente, ele fala assim: olha, nós queremos contar para vocês aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que nossas mãos tocaram. Isso queremos anunciar para vocês. Para quê? Para que essa alegria que eu estou sentindo aqui no meu coração, essa alegria que é completa, essa alegria que é verdadeira, possa acontecer na sua vida, minha mãe, possa acontecer na sua vida, meu pai, na sua vida, meu filho. Você está entendendo, irmão? Eu quero que você volte hoje da igreja e conte que você não é a mesma pessoa. Talvez já passou 30 anos, 40 anos, você nunca contou. Mas hoje o Senhor me manda dizer para você contar. Anuncia o que o Senhor fez, o que o Senhor tem feito na sua vida. Não vá para sua casa e chegue lá e fale assim: olha, aqui está chegando um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Olha, não dá para conviver com esse pecado aqui em casa. Não dá para conviver com essa sujeira aqui em casa. Eu não vou falar o nome, está na internet, a pessoa, se me ouvir, vai saber que é dela que eu estou falando, que não é segredo, mas uma pessoa se converteu, hoje até ela é um pastor. Glória a Deus por isso. Mas eu me lembro que uns dias os pais dessa pessoa me chamou e falou assim: pastor, meu filho foi para a igreja, que bênção, ele mudou. Ele vivia nas baladas, vivia brigando, ele era briguento, ele batia nos outros, ele era violento mesmo. Eu não vou falar que é o bala, ele era o bala, ele era uma bala. Quem conhece sabe, né? Ele era violento. Aí, irmãos, os pais me chamaram, eu fui na casa, sentei lá. O pastor, a gente não quer acusar nosso filho, e agora ele é da igreja, a gente acha que ele não mente mais. Ele não vai mentir. Mas, pastor, ele sequestrou todos os nossos santos, sequestrou os quadros daqui, de Maria, de Fátima, São Benedito. Foi ele, pastor, não tem outra pessoa que podia entrar aqui em casa. Não tem como. Ele está fanático, pastor, ele está radical, então só pode ser ele. Aí eu falei para eles: olha, eu vou orar, Deus vai mostrar se foi ele. E ele lá sentado: não foi eu, pastor. Não foi eu. Se você estiver me ouvindo, Bala, esse testemunho já foi contado, né? Aí eu orei, pedi mesmo a ação do Espírito Santo, falei: Deus, ele já é transformado, ele já é teu, ele está tão alegre que ele quer te servir, mas ele não sabe como fazer ainda. E eu quero ensiná-lo, que ele possa, diante dos seus pais, falar a verdade. Ele começou a chorar, ele falou: só um pouquinho, pastor. Que baita mão lá, né? Aí ele saiu, irmãos, voltou com 2 sacos de estopa, assim, com todos os quadros, os santos. Falei: pastor, eu ia quebrar, só não quebrei, pastor, assim, por consideração que uns aqui é da minha avó, é da minha bisavó. Eu falei: não, você fez bem não quebrar. Não quebrar. E eu falei: entrega para sua mãe, entrega para o seu pai, pede perdão para eles. E eu me lembro que toda semana a gente podia ir lá na casa dele orar com os pais. Todo aniversário os pais convidavam a gente para falar de Jesus. E eu pude anunciar o evangelho naquela casa. Eu pude entrar naquela casa. E hoje ele mesmo é um pastor, é um servo do Senhor. Eu sei que ele está servindo ao Senhor. Então não chegue na sua casa dizendo que você é um santo, mas conte a sua história de que você é um pecador e que você quer cada dia melhorar, ser o melhor filho, ser o melhor pai, ser uma melhor mãe, ser uma melhor irmã, ser o melhor irmão. Vá para casa e anuncie que Jesus teve compaixão de você e que você não é a mesma pessoa. Pelos frutos você vai ser conhecido. Por que ir para casa e contar a história? Porque você quer que a sua família seja salva. Aquele carcereiro, Jesus disse para ele: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Não tem sentido você ir para o céu e ficar pessoas da sua família de fora. Jesus quer salvar todos da sua família. Talvez nesse momento que eu estou falando é bom você já ir intercedendo,
pedindo pelos seus filhos, pedindo pelo seu pai, pedindo pela sua mãe, pedindo pelo seu tio. Eu orei pelo meu pai, eu acho que mais de 30 anos. Ore, não desista, clame. Talvez fale, pastor, eu poderia contar a minha história para o senhor, mas eu não consigo contar para a minha família, eu não consigo chegar e falar para eles. Você sabe que Jesus, ele poderia ter ficado lá no céu, mas ele olhou para você, ele olhou para mim. Eu preciso ir lá e contar que o Pai ama, e ama de tal forma que ele entregou a mim mesmo para morrer por você. Jesus no Getsemane poderia ter voltado atrás. Jesus no Getsemane poderia ter desistido. Mas ele olhou para mim, ele olhou para você e falou assim: vale a pena contar essa história, porque a história é as boas novas do Evangelho. Boas novas do Evangelho, há poder nessas boas novas. É a boa notícia, Jesus chegou, o povo que estava em trevas viu uma grande luz. O Senhor chamou você para ser sal e para ser luz. Eu preciso contar essa história, eu preciso dizer que o Senhor me transformou. O Senhor chamou eu e você para sermos atalaias. Sabe o que é atalaias? É aquele que anuncia, é aquele que avisa que algo vai acontecer. O Senhor avisa através dos profetas, dizendo assim: olha, se um soldado, se um atalaia, está vendo que está vindo a espada para matar todo mundo, e não avisar, ele é culpado do sangue das pessoas que morrerem. O Senhor, depois que entrou na sua vida, ele diz: volta para sua casa e seja uma atalaia. Fala que o dia do juízo virá, o cálice da ira do Senhor acontecerá, mas agora é o momento da graça, é o momento do presente do Senhor. Vá para casa e conte quão grandes coisas o Senhor fez para você. Chegue para sua mãe e fale: mãe, eu não sou mais aquele filho desobediente, eu obedeço a Jesus e quero obedecer a senhora, quero obedecer o papai. Mãe, eu não sou mais aquele que mentia, eu agora vou falar a verdade. Tem algumas coisas que talvez a senhora vai se entristecer no primeiro momento, mas depois a senhora vai se alegrar, porque as mentiras vão cessar na minha vida. Eu roubava, eu não roubo mais. Eu até matei, mas eu não mato mais. E tem mais, mãe, Jesus me perdoou. Eu quero o perdão da senhora, eu quero o perdão do papai, eu quero o perdão do meu irmão, eu quero o perdão da minha irmã. Você vai ser diferente. Jesus quer libertar você dos demônios que escravizam você. Pastor, eu não tenho mais nenhum demônio. Às vezes não tem possessão, mas às vezes você é oprimido. Tem gente que eu acompanho, fala: pastor, quando eu vou dormir, eu fecho o olho assim, dá até um medo, parece que tem alguma presença ali. Quando eu fecho o olho, parece que eu tenho medo que eu vou cair no abismo. Talvez eu estou falando, você está sentindo isso. Faz só coisa, né, emocional. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Onde estão esses demônios? Querem oprimir, opressão, tirar sua paz, tirar sua alegria. Como a história deve ser contada? Aí que vem. A história do que Jesus fez na sua vida deve ser contada da maneira verdadeira. Não exagere, não aumente, não invente. Conte só o que Jesus está fazendo. Conte só o que Ele fez para você. Aquilo que você acha tão pouco. Ah, mas Jesus só fez isso, só me salvou. Não tem algo maior que alguém possa ter. A maioria das pessoas estão condenadas. Receber o presente da vida eterna é o maior presente que você pode dar para a sua família. As demais coisas não são nada diante da vida eterna que Jesus preparou. Deixe sua esperança estar somente no Espírito Santo. Amados, confie. Jesus é com você. Jesus é por você. Ele vai agir através de você.
E é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O seu papel é só falar. O seu papel é só testemunhar. O seu papel é só dar fruto. Que o Senhor é que vai fazer a colheita. O Senhor é que vai fazer de maneira tremenda. Redenção só em Cristo. Quero convidar o pessoal do louvor. Tem uma música que eu quero que a gente cante. Esse ano, irmãos, eu queria desafiar cada crente aqui, cada servo do Senhor. Você viu que eu fiz ali um anúncio? Dia 19 de agosto, no Recanto Memorial. Pela fé, não vai ter uma piscina lá, pela fé vai ter um batistério. Amém? Mas eu quero desafiar cada homem, cada mulher, a você contar o que Jesus fez na sua vida. Pastor, e como que eu faço? Você vai procurar na secretaria a Margarete, você vai me procurar. Os líderes de célula podem procurar. Aquele material que eu falei, a gente vai colocar na mão de, sabe de quem? De todo crente. A gente investe com tantas coisas, nós vamos investir com pão. Pão que mata a fome, pão que sacia a sede, água que mata a sede. Assim, assim, mas eu não vou conseguir. Gente, você tentou? Ofereça. Fala, eu quero fazer um estudo. Você quer fazer um estudo? Conhecer mais de Jesus? Olha, os encontros de Jesus são transformadores. Creia que todo encontro é marcado pelo Espírito Santo. Eu poderia contar para você um monte de história verdadeira. Irmãos, cada encontro que o Senhor me dá com uma pessoa, isso não é balela. Se eu perceber que aquela pessoa não tem Jesus, eu vou anunciar Jesus. Irmãos, eu não dormi, eu fiquei angustiado. Eu tinha ido numa pescaria com o irmão André, ido numa pescaria. Eu fiquei angustiado, que a gente tinha orado uma semana antes aqui, e o pai do Emerson tinha falecido. Eu fiquei angustiado, eu falei, meu Deus, eu não lembrava. E aí, quando eu voltei, segunda-feira, a primeira pessoa que eu encontrei descendo na escada da igreja ali, o Emerson. Eu fui dar um abraço dele, eu falei, Emerson, ele falou assim, pastor, o senhor esqueceu? Meu pai já era crente, ele que me levou ao evangelho, que lá me alegrou o coração. E ele estava tão em paz, o Emerson. Eu não quero, irmãos, ter a oportunidade de falar para alguém de Jesus e não falar. Que o Senhor não me cobre. Não é por medo da cobrança, irmãos, é por não encontrar aquela pessoa lá. Eu imagino a tristeza do pai de não ter todos os filhos em casa. Redenção. Quando Jesus disse, vá para casa. Se você pegar a história, olha só, vai no versículo 20. Versículo 20 desse texto, fala assim, ele obedeceu. Versículo 19, Jesus, porém, não permitiu que fosse com ele, mas ordenou, vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Irmãos, o Senhor te salvou, você está entendendo? Jesus te salvou, Jesus te libertou, Jesus te deu uma nova vida. Tenha compaixão das pessoas à sua volta, tenha compaixão das almas perdidas, tenha compaixão do mendigo que passa na rua, do indigente, tenha compaixão das pessoas que você encontra, pergunte. E o texto diz, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Irmãos, Decápolis eram 10 cidades. Ele se tornou um missionário. Eu quero em nome de Jesus profetizar que você nessa noite vai ser um missionário para o seu vizinho, para os seus filhos, para a sua família. O meu apelo nessa noite é para que você seja um ganhador de almas. Meu apelo nessa noite, se alguém aqui que não entregou a vida para Jesus, eu vou orar no final ainda por você, porque eu não quero que você saia daqui falando, pastor, hoje não fez apelo. Eu não perco a oportunidade de deixar alguém sair daqui sem ter a oportunidade de entregar a vida para Jesus. Mas o meu apelo primeiro é com você. Você sabe qual é mais importante? Ouça essa frase complicada. O que é mais importante? Ganhar uma alma
ou treinar um ganhador de almas? Difícil, né? Porque uma alma vale o mundo inteiro. Agora, irmãos, se você tem alguém que é um treinador, que treina outra pessoa, para ganhar alma, a gente vai multiplicar, a gente vai avançar. Você acredita no que eu estou falando é verdade? Você acredita? Dá um amém aí, você acredita? Então eu vou dizer para você assim: acredite, porque é Jesus que está dizendo. Acredite, vai ficando em pé. Acredite em Jesus Cristo. Acredite na cruz de Cristo. Acredite. Acredite, o Senhor quer transformar o nosso bairro, irmãos. O Senhor quer transformar a nossa igreja. E escuta o que eu vou te falar: se você começar a ganhar alma para Jesus, sinais, maravilhas vão acontecer no nosso bairro. Sinais, maravilhas vão acontecer nos hospitais. Sinais, maravilhas vão acontecer na nossa cidade, no nosso bairro. E as pessoas vão dizer: o que é isso? O que é isso? É Jesus salvando vidas. Os sinais e as maravilhas são só consequência do poder manifesto. Vamos adorar o Senhor e declarar que eu acredito em Jesus Cristo.